Saudações! Essa é a malha ferroviária brasileira, construída ou em construção, ou pelo menos em projeto. Bom, vamos olhar ela com calma para a gente iniciar a nossa análise. No Brasil, a rede ferroviária é usada basicamente para transporte de matérias-primas, mais até que de mercadorias. Praticamente não é usada para transporte de passageiros, com duas notáveis exceções, que pertencem à Vale, a linha que vai do Pará, de Marabá até São Luís, e a linha que vai de Belo Horizonte a Vitória. Então, com essas duas exceções, a rede ferroviária brasileira não é usada para transporte de passageiros, que é um erro. Mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouco. Por enquanto, vamos nos focar na questão do transporte de mercadorias. Vocês podem observar que no sul ela está bem desenvolvida, mas falta alguma coisinha. Por exemplo, se vocês observarem bem, a ligação do norte do Paraná com o Paraguai inexiste. Perfeito? Da mesma forma, a partir também do Paraná, mas mais a sudoeste, você poderia fazer conexões com a Argentina. E isso ajudaria muito na integração do Mercosul. A malha ferroviária do Mato Grosso do Sul, considerando o tamanho da população e da economia, está ótima. No estado de São Paulo também não está ruim. Em Minas Gerais, falta uma conexão mais efetiva entre Brasília e Pirapora, que poderia ajudar muito o restante do Brasil, principalmente a Amazônia e o Brasil Central. Da mesma forma, na Bahia, a gente precisaria de uma conexão entre Feira de Santana e Petrolina. Urge também uma conexão entre Petrolina, Juazeiro e Teresina, para conectar o Nordeste brasileiro. Correto? Bom, outra que poderia fazer uma grande diferença é a que vai de Sobral até a fronteira com a Paraíba. Também faria muita diferença para o Nordeste brasileiro, em termos de transporte de cargas e mercadoria. No Centro-Oeste, com exceção do Mato Grosso do Sul, que tem uma rede bem desenvolvida, e o leste de Goiás, muita coisa ainda precisa ser feita. A leste-oeste precisa ser ampliada, a norte e sul já está pronta, mas tem que ser conectada a leste-oeste. E é necessária uma conexão urgente entre Brasília e a cidade de Montes Claros, para conectar o Centro-Oeste com o Nordeste e com o Sudeste brasileiro. No caso da Amazônia, aí é mais complicado, porque as circunstâncias não favorecem. Você poderia fazer linhas férreas para desafogar o transporte de grãos e minérios, mas eu não sei se eu realmente quero a Amazônia como produtora de grãos e minério, que é a vanguarda do atraso brasileiro. Nesse mapa a seguir, dá para ver que a rede ferroviária brasileira não é tão pequena assim. Ela só precisa de conexões, ela realmente precisa de várias conexões, principalmente no Nordeste, no estado de Minas Gerais e no Centro-Oeste do Brasil. Mas você fazendo essas conexões, a rede ferroviária brasileira pode ser muito mais utilizada e muito mais útil do que é agora, correto? Esse outro mapa também deixa isso bastante explícito. Nossa rede ferroviária atual não é ruim, ela só é insuficiente, só é mal conectada. Mas a gente tem que deixar claro uma coisa aqui. A gente está se referindo ao transporte de cargas, de matérias-primas, de mercadorias. Agora, e o transporte de passageiros? Bom, antes de falar disso, vamos falar como é a coisa no mundo. A iniciativa Cinturão e Estrada, ela permite, ou vai permitir em breve, a conexão entre os principais portos da China e da Europa. Veja, muito mais rápido, muito mais ágil do que a conexão via mar. A Índia é um país que não tem portos profundos, o litoral indiano não favorece, mas é um país que, com apoio financeiro árabe, poderia fazer rotas de trem-bala extremamente eficientes. O desenvolvimento da Ásia seria outro, se fosse possível, e é possível, que falta dinheiro, conectar as principais cidades indianas entre si com o Irã, com a Federação Russa e com a Arábia. Na verdade, uma conexão ferroviária ainda mais importante é a que deve existir entre a Ásia e a África a partir do Negueb, assim que o Estado palestino for estabelecido. Foi para isso que o Estado, não vou falar o nome dele, foi criado lá em 1948. No caso, para impedir a conexão entre Europa e África. Mas hoje, o Negueb impede a conexão entre Ásia e África, não só entre Europa e África.
Para que essa conexão exista, e ela é importantíssima, é necessário um Estado palestino livre. Mas voltando ao caso brasileiro, eu quero falar agora de transporte de passageiro, muito subutilizado. Evidentemente, a gente não está falando daqueles trens lentos que existem entre Belo Horizonte e Vitória ou entre Marabá e São Luís. Não. A gente está pensando numa coisa um pouco mais ágil, certo? Trens de média velocidade. Eu andei num desses na Rússia, entre São Petersburgo e Moscou, 160 km por hora. Cara, imagina 160 num carro. É uma velocidade excelente. E também trens de alta velocidade, a partir de 250 km por hora. E, no limite, trens de velocidade na faixa de 80 a 120 km. Quanto maior a velocidade, mais complexa é a construção, mais difícil é a engenharia. Porque você tem um problema de frenagem, você tem um problema de fazer curva, de subida, de descida. Então, os custos para a rede de trem-bala são imensos. Para uma rede de média velocidade, são altos. E para uma rede de velocidade média-baixa, que é uma velocidade bastante razoável, de 80 a 120 km por hora, é caro, mas o Brasil teria condição. O presidente Lula parece estar investindo no setor ferroviário, mas aparentemente ele está priorizando o transporte de mercadorias e cargas. Olha, eu não questiono, não julgo, mas o Brasil precisa dar um up, certo? A gente precisa dar uma avançada. Para isso, eu coloquei nesse mapa algumas possibilidades muito interessantes. Vamos começar com as redes possíveis de trem de alta velocidade, o famoso trem-bala. Trens de alta velocidade são muito caros na implantação e a operação também não é muito barata. Então, para ser economicamente viáveis, eles precisam cortar regiões muito populosas e muito povoadas em distâncias curtas. Então, no caso, haveria 3 áreas no Brasil com potencial. Uma linha que conectasse o Rio de Janeiro a Campinas, passando pelo Vale do Aço, né, Fluminense, por São José dos Campos, por Jundiaí, São Paulo, até a cidade campineira. Uma outra linha conectando Goiânia a Brasília, passando por Anápolis. E uma terceira linha de grande interesse turístico, saindo de Recife até Caruaru, de lá até João Pessoa, de João Pessoa a Natal. Também essa seria viável. Trens de média velocidade para transporte de passageiros, mas um pouco mais barato e ainda numa velocidade muito interessante, poderiam ser construídas, eu coloquei em roxo, uma ligando, na prática, a cidade de Rio Grande até a cidade de São Paulo, passando por Porto Alegre, Caxias do Sul, pelo Vale do Aço catarinense, Florianópolis, Joinville, Blumenau, certo? E depois seguindo até a cidade de São Paulo, ou então dobrando para o oeste até a cidade de Londrina, e depois talvez conectando até Foz do Iguaçu. Isso seria uma linha sul-sudeste. Também uma linha muito interessante, com bastante viabilidade econômica, conectaria a cidade de São Paulo até Brasília. Outra que poderia ser bastante viável, considerando o fluxo de turista, é uma que conectasse uma hipotética rede de alta velocidade entre Goiânia e Brasília até a cidade de Vitória da Conquista e de lá até Salvador da Bahia ou talvez até Porto Seguro. Seria interessantíssimo do ponto de vista turístico. Ainda do ponto de vista turístico, você liga primeiro Salvador até Feira de Santana, uma rota muito utilizada, Feira de Santana até Aracaju, Aracaju até Maceió. E depois sai de Natal até Fortaleza, de Fortaleza até Parnaíba, de Parnaíba até São Luís. Seria uma rede também muito interessante. Dava para conectar também São Luís até Teresina. E, em última instância, Feira de Santana até Petrolina. Petrolina até Teresina poderia ser conectada com uma dessas redes de média e baixa velocidade. Atenderia muito bem o fluxo de passageiro. Outra rede desse tipo que poderia ser construída é uma que conectasse as cidades de Belo Horizonte, Pirapora e Montes Claros. Então aí nós teríamos uma rede de transporte de passageiro extremamente eficiente no Brasil. Correto? A pergunta, e o dinheiro? Bom, os chineses têm muito dinheiro e têm interesse, os árabes têm muito dinheiro e têm interesse. É uma questão do Brasil se posicionar globalmente e manifestar interesse e contratos sólidos. Chineses e árabes têm dinheiro e gostam de ganhar dinheiro. Mas, é claro, não gostam de desperdiçar dinheiro. Com projetos bem feitos, tudo é possível, inclusive necessário. A verdade é que, urgentemente, nós precisamos colocar novamente esse país nos trilhos.